Técnico definido, Jair Ventura será o novo comandante do Goiás nesse início de campeonato brasileiro. No vídeo de hoje irei trazer aqui as estatísticas do treinador, de apenas 42 anos de idade. Os seus últimos trabalhos, conseguiu livrar duas equipes nos dois últimos campeonatos brasileiros de serem rebaixadas para a Série B do futebol nacional. Enfim, como que costumam jogar as suas equipes, os seus esquemas táticos e como que ele pode aplicar isso dentro do Goiás. Além, claro, da expectativa que a diretoria e também da própria torcida criou no Goiás, fazendo aquela busca por técnicos estrangeiros, portugueses, até mesmo de outras nacionalidades aqui da América do Sul, e agora trazendo essa solução bem caseira para esse início de Série A. Será o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal. Quero agradecer a todos vocês também por terem chegado a essa marca de 4.500 inscritos aqui no YouTube do Goiás News. Muito obrigado a todos vocês e vamos agora para atingir essa marca de 5.000 aqui também no YouTube. Irei começar o vídeo de hoje falando a respeito dessa informação confirmada pelo André Rodrigues, também pelo Sintonia Esmeraldino. Muito obrigado a eles também por ter concedido essas informações sobre a confirmação do Goiás em contar com o técnico Jair Ventura para essa temporada de 2022. Treinador de 42 anos de idade, que seu último trabalho havia sido na equipe do Juventude, ainda nesse início de campeonato estadual. Foram apenas 4 partidas na equipe gaúcha no seu campeonato lá no Rio Grande do Sul e acabou sendo demitido com 3 derrotas e um empate. Entretanto, anteriormente a isso, tinha feito uma excelente participação na Série A, um bom trabalho, já que pegou ali no meio do caminho um técnico bem jovem, enfim, que tem bastante essas características. Irei falar um pouco a respeito dos seus últimos trabalhos, sendo esse mais recente na equipe do Juventude, onde ele assumiu a equipe lá do Alfredo Jaconi, já na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Tinha essa dura missão, o Juventude que estava na 17ª colocação naquela ocasião, brigando ali contra o rebaixamento. Inclusive, o técnico que foi demitido era o Marquinhos Santos, um treinador que o Goiás procurou também recentemente. Então, o Jair Ventura chegou nessa dura missão de escapar do rebaixamento com a equipe do Juventude e nesses 11 jogos finais acabou vencendo 5 deles na Série A do Brasileirão, fazendo ali no total 46 pontos, inclusive derrotando a equipe do Corinthians na última rodada e permanecendo na Série A do Campeonato Brasileiro. Um excelente trabalho, já que, obviamente, nas condições que ele estava ali, realmente era muito duro de escapar com o rebaixamento, com uma equipe que tinha um orçamento menor, vindo da Série B, características parecidas hoje com a que o Goiás enfrenta. Além disso, já não bastasse nessa última temporada ele ter resgatado o Juventude nessas últimas 11 rodadas, ainda assim em 2020, inclusive o ano que o Goiás estava também na primeira divisão, ele treinou o Sport, onde assumiu a equipe lá de Pernambuco, na 25ª rodada. O time estava ocupando a 17ª colocação e ele acabou aí ficando na 15ª com 43 pontos no total. Ou seja, saiu da 17ª para a 15ª colocação, isso assumindo um pouquinho antes, mas já na reta final, na 25ª rodada, foram em 13 jogos naquela reta final de 2020. O problema mesmo do Jair Ventura nessas últimas temporadas foram os estaduais, tanto no Juventude, quando ele fez uma boa reta final de Campeonato Brasileiro, saiu com a moral, inclusive com a torcida após o término da Série A, mas no Campeonato Gaúcho apenas 4 jogos, o que é extremamente normal aqui no futebol brasileiro, umas coisas que não dá para entender. O técnico extraiu o máximo da equipe na temporada passada, em vez de dar continuidade no seu trabalho, praticamente todos os clubes fazem isso no futebol brasileiro, tem nem como julgar, tanto o Goiás quanto o Juventude, o próprio Sport também, que acabou demitindo o treinador lá no início de 2021 no Campeonato Pernambucano. Foram 9 jogos com 2 vitórias, acabou deixando o comando da equipe de Recife. Obviamente a gente tem que falar no trabalho dele nesse meio termo, tanto da sua saída do Sport até acertar com o Juventude. Ele passou no início do Campeonato Brasileiro pela equipe do Juventude, onde realmente foi muito mal. No total ele comandou a equipe em 14 jogos, sendo aí nenhuma vitória dentro desse período. Então foram números terríveis do Jair Ventura nessa sua passagem no Juventude, sendo aí 4 empates e 11 derrotas no total, o que caminhou muito bem no rebaixamento do Juventude naquela ocasião. É óbvio que a gente não pode colocar tudo na conta do treinador. O elenco do Juventude para a Série A do ano passado era realmente horroroso. O Juventude, inclusive, na Série B anterior, ele tinha uma folha salarial maior do que quando jogou a Série A, então mostrava ali os problemas financeiros da equipe. Mas, obviamente, esse trabalho muito mal feito, lá na equipe de Santa Catarina, pegou muito mal para o seu histórico, principalmente recente, do Jair Ventura, que começou como técnico recente, ele só tem 43 anos de idade, começou ainda como profissional
Lá em 2016, na reta final do ano, surgiu ali uma oportunidade para ser o técnico interino do Botafogo. Ele assumiu ali naquela ocasião com 22 jogos, 12 vitórias, terminou o Campeonato Brasileiro na 5ª colocação, inclusive levando a equipe do Rio de Janeiro para a Copa Libertadores. Competição que ele disputou lá em 2017, foi bem, venceu ali algumas equipes importantes, como o Estudiantes, o próprio Nacional na fase de grupos, Atlético de Nacional, enfim, foi uma campanha para elevar a moral do Botafogo, que vinha de momentos em baixa. 2017, seu último ano na equipe carioca, inclusive fazendo uma boa participação no Campeonato Brasileiro, e em 2018 o Santos pagou a sua multa rescisória para contar com um técnico, naquela ocasião ainda bem mais jovem do que é hoje. O Santos bancou essa contratação, mas por lá não foi tão bem. Na equipe santista foram 39 jogos, 14 vitórias, 10 empates e 15 derrotas. Obviamente, nessa questão de adaptação, saindo de um time, inclusive do seu estado, onde ele comandou e inclusive jogou como profissional em vários clubes menores lá no interior do Rio de Janeiro, passou aí inclusive no América do Rio de Janeiro, Bom Sucesso, Bangu, Madureira, também no futebol da França e do Gabão, antes dele aposentar lá em 2006. Então teve uma carreira modesta como jogador e já assumiu em 2009 o auxiliar técnico do Botafogo, time que ele passou aí, até ter suas primeiras oportunidades como profissional lá em 2016. No Santos não foi tão bem assim, mas logo naquela reta final do ano, o técnico Osmar Loz foi demitido do Corinthians e ele pegou aquela missão da reta final do Campeonato Brasileiro, inclusive conseguiu chegar até a final da Copa do Brasil, foi vice-campeão naquela ocasião com o Corinthians, perdendo a final para a equipe do Cruzeiro. No total pelo Corinthians, 19 jogos, 4 vitórias, 6 empates e 9 derrotas, 31% de aproveitamento. E depois disso, passou aí mais ou menos um ano e meio sem comandar nenhuma equipe, saiu naquele finalzinho de 2018, foi assumir um novo clube, só em 2021, já na equipe do Sport, teve aquela paralisação do futebol, ele inclusive se tornou pai, teve uma filha aí, acabou tirando esse período, tanto para cuidar da sua família, quanto também aprimorar nos seus estudos, retornando só lá em 2020 para a equipe do Sport. Então assim, é um cara que hoje, dentro do que o Goiás necessita, na minha opinião, é sim bem válida essa aposta da direção do Goiás. Eu vejo só com maus olhos a questão do Goiás, por exemplo, ter um campeonato estadual muito tranquilo, em comparação, por exemplo, com que o Santos, o Corinthians, até mesmo outros clubes de Minas e o Rio Grande do Sul tem, porque o campeonato goiano daria para o Goiás, por exemplo, testar uma coisa nova. Foram 14 jogos onde, por exemplo, o time esmeraldino não conseguiu, foram 16 jogos onde o Goiás ele poderia ter dado mais espaço, até mesmo para um técnico vindo de fora, alguns auxiliares ali portugueses que o Goiás tentou, consultou, até mesmo chegou a fazer algumas propostas oficiais. Talvez apostando nesse técnico no começo do ano poderia dar mais resultado. Entendi também a direção ao trazer o Bruno Pivetti, tinha ali um planejamento por trás, mas que acabou não sendo contínuo, não dando sequência nessa sua situação. Então realmente, pelo menos por um lado, a direção já meio que se entrou em alerta, e falou, a gente tem que trazer um cara agora que tem esse perfil, de livrar as equipes da zona de rebaixamento, até mesmo com uma postura de jogo, onde nas duas últimas temporadas ele pegou equipes que tinham um menor poder financeiro e acabou permanecendo na Série A, que era o grande objetivo. Então eu entendo essa contratação da diretoria esmeraldina. Nesse momento, confesso que na hora que eu vi ali Jair Ventura, eu fiquei bem chateado, fiquei bem bravo mesmo, mas parei, enfim, você acaba pensando, vai dando uma estudada, enfim, relembrando as suas últimas passagens, acho que pode sim dar certo no Goiás, mas obviamente, todo mundo esperava um nome melhor. Foi cogitado o Dorival Júnior lá no começo da temporada, a diretoria só levando ele com a barriga, aproximando mais e mais e mais o Campeonato Brasileiro. Pelo menos hoje é um nome melhor do que o Glauber Ramos, que está aí no comando, enfim, não tem essa casca de Série A. O Jair Ventura, pelo contrário, todas as suas equipes que ele treinou foi já na primeira divisão, então acho que pode agregar dentro do elenco esmeraldino. E como que costuma jogar as equipes do Jair Ventura? Como eu disse, ele tem essa característica de pegar clubes mais da parte de baixo da tabela, nesses últimos seus 3, 4 trabalhos. Entretanto, não é um técnico que fica fechado só numa postura de jogo. Por exemplo, no Botafogo e também no próprio Santos, no Corinthians ele propunha um jogo, era um técnico ali razoavelmente ofensivo, que ele dava show ali no ataque também, mas não ficou com aquela fama de retranqueiro, como muitos torcedores chamavam, nos seus últimos trabalhos. É um cara que costuma modificar, inclusive, bastante as suas escalações no quesito de formação, Pode jogar no 3-4-3, ou seja, no esquema com 3 zagueiros, algo que hoje, por exemplo, o Goiás poderia testar. Já vi muitos torcedores, inclusive, pedindo essa formação no Verdão e também no tradicional aqui no futebol brasileiro, que é o 4-2-3-1, ou seja, os 4 defensores, 2 zagueiros, 2 laterais. No meio de campo ele costumava jogar principalmente no Juventude com 2 volantes mesmo mais parados, que era tanto o Dauan quanto também o Jadson, aqueles jogadores Fluminense, Cruzeiro,
Bahia, e um pouquinho mais na frente ficava o Wesley, camisa 10, e do outro lado mais um meia esquerda, um meia um pouco ofensivo, que era o Guilherme Castilho, um meio de campo bem organizado. É uma característica também das equipes do Jair Ventura, mesmo sendo um time assim mais reativo, principalmente quando ele treinou aí o Sport, a Chapecoense, o próprio Juventude, era um time que jogava nos contra-ataques, mas sempre saía muito bem organizado, primeiramente arrumando a defesa e depois, né, procurando em marcar os seus gols. Então, mesmo assim, é um cara que na saída de bola costuma atuar ali com os dois zagueiros abertos e o volante na entrada da grande área, os laterais avançando mais, costuma fazer algum tipo de lançamento, não é um cara que vai sair tocando ali até entrar dentro da grande área, então às vezes a gente pode ver sim o Goiás agora com o Jair Ventura tentando um lançamento direto, até mesmo para uma escorada ali com Pedro Raul, o próprio Nicolas para o avanço tanto do Luan quanto do Vinícius, né, jogadores pelas beiradas do campo, que o Jair Ventura costuma utilizar bastante no decorrer do seu trabalho. Então assim, não é um cara que vai fazer um trabalho extraordinário, até mesmo de longo prazo, é difícil a gente prever isso no Jair Ventura, né, já que aí os seus últimos encontros com outras equipes da primeira divisão foram bem rápidos, inclusive a sua média de trabalho é de mais ou menos 5 meses e meio no comando das equipes. Então, para a solução a curto prazo, eu acredito que pode sim resolver no Goiás, mas para longo prazo, enfim, para um time que chegou na Série A, a gente tem aquela expectativa de que poderia fazer algo diferente, acaba esbarrando ali de fazer o mesmo, né, para essa temporada de 2022. Quero saber sua opinião aqui embaixo a respeito do Jair Ventura, né, um técnico de 43 anos, já teve essas suas boas passagens, tanto na equipe do Botafogo, né, quando foi excepcional lá em 2016, também em 2017. No Santos não conseguiu jogar tão bem assim, no Corinthians também pegou aquela bomba na reta final do ano, ainda conseguiu levar o time para a final da Copa do Brasil. Nos seus últimos trabalhos, apesar de não ter números absurdos, pelo menos conseguiu cumprir a sua missão, que era livrar, né, o time do rebaixamento, nunca foi rebaixado, tanto na equipe do Sport, quando ele assumiu lá em 2020, né, escapando ali inclusive com 13 rodadas, que ele teve na reta final do ano, e por último, né, na equipe do Juventude, onde ele pegou na 28ª rodada, deixou o time fora do Z4, que era o objetivo da equipe de Caxias do Sul, né? Quem sabe aqui no Goiás, tendo um trabalho inclusive de mais de longo prazo, né? Desde o início do Brasileirão, tem 37 jogos aí pela frente também, acho que pode auxiliar tanto o técnico quanto também a sua comissão técnica que está chegando, tanto o preparador físico, o preparador também, o auxiliar técnico, enfim, acho que pode dar essa experiência um pouco mais de Série A, um técnico mais parrudo também para esse elenco esmeraldino nesse começo de ano. Quero saber sua opinião aqui embaixo sobre o técnico Glauber Ramos, se você concorda comigo, se você discorda, né? Se, obviamente, né, a gente queria um nome assim um pouco mais diferente, sair um pouco desse comodismo que o Goiás vem nos últimos anos, acabou que foi deixando o campeonato iniciando, passando o período, enfim, agora acho que é uma solução mais para curto prazo, apagar esse incêndio nesse começo de campeonato, fazer o Goiás pontuar aí pelo menos alguma coisa nessas 5, 6 primeiras rodadas, que é muito importante para a reta final. Quero saber aqui embaixo a sua opinião também nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e conferir o nosso outro canal, que é o Cortes do Goiás News. Vou deixar o link aqui embaixo. Geralmente, né, como vocês já estão acostumados, eu gravo 3 conteúdos dentro de um mesmo vídeo. Então, caso você esteja com pressa ou quer ver só uma notícia em especial, pode ir lá no nosso canal de cortes que vai estar já separadinho, direto ao ponto para vocês. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, ou seja, mais tarde aqui no Goiás News. Valeu, galera!